O meu nome é Leandro e o tema dessa apresentação é Instruções preparatórias para o bom aproveitamento do curso de matemática. Antes de começar a apresentação, eu vou fazer um adendo. Essa será a primeira e única apresentação do curso de matemática que ficará disponível no canal publicamente. Todas as outras estarão como não listadas e poderão ser acessadas através do link do meu currículo que vai estar na descrição desse vídeo. Então você clica no link da descrição, meu currículo vai aparecer, e aí no meu currículo você vai ter acesso a todas as outras aulas do curso de matemática e dos outros cursos também, ok? Dito isso, eu vou passar para a próxima página. Nessa página eu vou falar sobre versionamento da apresentação. Todas as apresentações terão no máximo 60 minutos de duração. A quantidade de páginas e de conteúdo é indefinida, mas existe aí um prazo de mais ou menos uns 5 minutos no máximo para falar sobre apenas uma página, um slide que está sendo passado, ok? Bom, durante essa apresentação terão 7 slides, esse daqui é o segundo slide, e você vai perceber que a cada vez que você regravar a mesma explicação, você vai conseguir desenvolver uma melhor forma de didática, né? Então, você vai ter uma melhor forma de assimilar o conteúdo com aquilo que você está dizendo, e aí você vai conseguir gravar a mesma coisa, explicar a mesma coisa, só que com a melhor quantidade, com a menor quantidade de tempo e com a melhor qualidade na forma de explicar, ok? Agora eu vou falar sobre a ideia de manual de instruções do curso. Isso aqui é muito importante, dado em vista que o tema do vídeo é instruções preparatórias para o bom aproveitamento do curso. Então é muito importante que você perceba a ideia de que quando você ganha um produto novo, quando você adquire um produto novo e você não sabe como manusear esse produto muito bem, existe um manual de instruções para você aprender como manipular isso da forma correta, né? E é muito importante que você perceba que durante esse passar do tempo, você tem que ter aquela noção clara de que se você não souber como adquirir o conhecimento da melhor forma, você vai perder muito tempo e não vai conseguir adquirir uma boa atenção durante as apresentações. E isso vai depender muito do seu comportamento como estudante, né, do seu comportamento como aluno e do meu comportamento como apresentador, do meu comportamento como professor. Ok? Então, o que eu fiz aqui é imaginar a representação de uma idealização de um certo perfil da pessoa que está apresentando, que no caso sou eu, e da pessoa que está vendo a apresentação, que no caso é você, certo? Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, você tem uma das duas opções de interesse. A primeira é porque você acabou de acessar o meu currículo e você viu que esse daqui é o primeiro vídeo que aparece para acessar. E o segundo se você estiver querendo aprender sobre matemática e você achou esse curso, né, de graça que está dentro do meu currículo, né? Bom, é muito importante que você perceba que esse manual de instruções ele serve para que você tenha uma noção clara de que você está passando por uma experiência sensorial. Você está passando por uma experiência de estímulos sensoriais que está acontecendo através dos seus olhos, porque você está observando uma tela de celular, de computador, seja do que for, e você está ouvindo a minha voz através do ouvido. Ok? Então, durante essas apresentações, é muito importante que você perceba que você está passando por uma experiência sensorial. Você está utilizando seus olhos, ou seja, a sua visão, e você está utilizando sua audição, ou seja, os seus ouvidos, para ouvir o que eu estou dizendo. Então, existem dois canais de receptação de informação que está acontecendo durante as apresentações. Você está tendo estímulos visuais e estímulos auditivos. Então, é muito importante que você preste atenção que você está observando essa tela e você está ouvindo aquilo que eu estou dizendo. Então, existem dois canais de comunicação entre o transmissor, que no caso sou eu, que estou transmitindo as informações de matemática, e você, que é o receptor, que está recebendo as informações do conteúdo de matemática que está sendo passado durante as apresentações, tá? Então, esse é o primeiro passo. Você vai passar por uma experiência de estímulos sensoriais através dos canais de receptação. Quais canais?
a audição e a visão, ok? E aí tem o segundo passo. O segundo passo é quando você se transforma no transmissor. Por que isso é importante de ser dito? Porque não adianta você simplesmente receber aquela informação, você receber a base de conhecimento de matemática e você não saber como raciocinar utilizando aquela base de conhecimento. Então, esse segundo passo, ele serve como se fosse uma certa prova, né? Um certo exercício que você faz para utilizar aquela base de conhecimento que foi adquirido durante o vídeo, explicando com as suas palavras aquilo que você adquiriu de informação durante a apresentação. Então, esse segundo passo, ele serve para você exercitar o raciocínio utilizando a base de conhecimento adquirida para provar que você aprendeu o conteúdo que foi visto durante as apresentações, ok? Então, existem dois passos aqui. Um passo ele é extremamente passivo, que seria simplesmente você prestar atenção com os olhos e com os ouvidos. E o segundo passo, ele seria um estudo ativo. No caso, você iria utilizar a sua boca para explicar exatamente tudo aquilo que você conseguiu adquirir de conhecimento durante o tempo que você estava prestando atenção no transmissor, que no caso sou eu, né? É muito importante que você perceba que existem duas pessoas passando por esse processo de aprendizado. Eu como transmissor, ou seja, eu como instrutor, como professor, e você como aluno, como pessoa que está assistindo essa apresentação com o intuito de adquirir conhecimento de matemática, ok? Então, eu estou gravando esse vídeo como se eu fosse o seu pai e você fosse o meu filho. Então, eu estou gravando esses vídeos para que, se caso um dia eu venha a ter um filho, ele saiba que eu pensei em momentos de ausência, né? No caso, vamos supor que eu, como pai, esteja trabalhando e o meu filho ele venha querer tirar algum tipo de dúvida de matemática. Então, eu estou gravando esses vídeos para deixar como se fosse um certo tipo de legado para quando ele precisar, ele ter acesso a um certo tipo de momento em que eu pensei nele, né? Um momento em que eu estive perdendo meu tempo prestando atenção em uma coisa que eu queria que meu filho também aprendesse, né? Que no caso é matemática. Eu acho que isso é muito útil para o futuro profissional do meu filho. Bom, dito isso, eu vou passar para o próximo slide. E agora eu vou falar sobre a ideia da idealização do perfil do espectador. Eu coloquei aqui uma representação bastante simples da descrição da característica comportamental. Existem 10 características, eu vou passar por cada uma delas, ok? Para evitar a perca de tempo durante o período de estudo, é importante você padronizar o comportamento, é importante padronizar o comportamento do aluno, ok? Bom, dito isso, como é que eu consigo evitar o nível de imprevisibilidade do tempo de produção intelectual? O que eu quero dizer com isso? Esse curso aqui, se você for imaginar, ele terá 11 módulos e ele deve ser esperado, né? O tempo médio é que você dure 5 anos e meio para conseguir adquirir todo o conteúdo de matemática elementar com bastante qualidade, certo? Obviamente que você consegue assistir essas apresentações no tempo muito mais curto que isso, mas é interessante que você perceba que para que você adquira os conhecimentos da memória de longo prazo e você saiba como aplicar todo o conhecimento de matemática elementar durante o seu dia, eu estipulei aí o tempo de mais ou menos uns 5 anos e meio, tá? Já pensando em que você precisa também ter conhecimentos de química adquiridos, conhecimentos de física, outros conhecimentos que não estão ligados a esse curso aqui precisamente, ok? Bom, então é muito importante que você perceba que existem 10 características do perfil do espectador, do perfil do aluno. A primeira característica que eu coloquei aqui é que a pessoa ela compreende que estará sozinha. A pessoa estará sozinha em um local apropriado para estudar, sem ser incomodado. Então eu imaginei o meu filho num local sozinho, que esse local ele é um local apropriado para estudar, ou seja, o local ele foi feito, ele foi confeccionado com esse propósito. Da mesma forma que você vai ao banheiro para tomar banho e você vai ao quarto para dormir, eu imagino um certo local onde ele foi propício, ele foi planejado para o estudo, ok? E
eu imagino que o meu filho ele não deva ser incomodado durante esse período de concentração, ok? A segunda característica que eu idealizei para o meu filho quando ele estiver estudando é que ele vai estar ciente que o objetivo das apresentações são para abastecimento do currículo do apresentador, ou seja, eu estou abastecendo o meu currículo, eu estou provando, eu estou criando um certo tipo de certificação própria para representar que eu realmente tenho conhecimento de matemática. Então, quando alguém me pergunta, ou vamos supor que eu esteja passando por um certo tipo de entrevista de emprego, existem duas formas de eu conseguir representar que eu tenho conhecimento de um certo conteúdo. Ou eu provo na hora para a pessoa, eu faço um certo tipo de prova ou um certo tipo de exame, ou eu posso simplesmente demonstrar um certo tipo de certificado, ou seja, eu passei por um certo tipo de curso e esse curso certifica-me de que eu tenho um certo conteúdo que eu digo que eu tenho intelectual. Ou seja, essa forma de conseguir representar essas apresentações como se fosse parte de um certo tipo de certificação, de representação de que eu tenho conteúdo de matemática e eu estou provando isso através dos vídeos, é uma coisa muito interessante de ser vista. E a segunda coisa, ou seja, o segundo objetivo que eu tenho com essas apresentações é a prática de repetição espaçada. Isso aqui é extremamente importante porque você vai perceber que se você não repetir a mesma apresentação ao ser explicada, a chance de você colocar aquela informação que você está aprendendo na sua memória de longo prazo, ou seja, você não esquecer aquele conteúdo durante o tempo, é maior. É muito difícil é, você ter aquele conhecimento na memória de longo prazo se você não repete o mesmo exercício psicológico de explicação daquele conteúdo em voz alta, ok? A terceira característica que eu idealizei para o perfil da pessoa que está assistindo essa apresentação é de que essa pessoa está com a mente limpa, sem conturbação mental. O objetivo inicial da apresentação é prender a sua atenção e o segundo objetivo é mantê-la presa até o fim da apresentação, ou seja, fazer o espectador continuar comprando a ideia de que vale o esforço assistir até o fim da apresentação. Então, a ideia do engajamento, a ideia do seguir o planejamento da apresentação, seguir o plano de aula, ele é muito importante para que você perceba que aquela aula ela foi montada com o objetivo de fazer com que você não perca a sua linha de raciocínio do início até o fim da apresentação, do início até o fim da aula. A aula ela foi estipulada para ter no máximo 60 minutos, mas obviamente ela vai ter menos do que isso, né? Se o máximo é 60, você pode imaginar que ali a base deve ser entre 40 e 50 minutos para cada apresentação. Se caso ela for feita, se ela for explicada de uma forma com bastante qualidade, com bastante conteúdo dentro, né? É interessante lembrar que a cada vez que eu refaço a gravação ela fica melhor, né? Por conta de um período de aperfeiçoamento que vai sendo passado durante as atualizações das páginas da apresentação e da minha forma de explicar aquilo que está sendo passado nas páginas, né? Essa ideia da mente limpa ela é bastante importante de ser vista com a ideia de que se você for assistir essas apresentações logo após passar por um período de, de sono, né? Ou seja, você dormiu e você acordou logo depois disso e a primeira coisa que você fez foi ir estudar, né? Você tomou banho, fez aquele processo de higiene do seu corpo e depois disso você foi estudar, né? E aí esse momento de estudo, esse momento de você adquirir, de aprendizado, ele é muito importante que seja feito quando você estiver com a mente vazia, para que você perceba que as únicas memórias que você tem na sua cabeça, naquele momento, são as memórias que você adquiriu durante o aprendizado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso
numa outra página dessa apresentação, mas é importante que você perceba que durante o período da manhã você não tem muitas memórias acumuladas de coisas que aconteceram naquele dia. Então fica muito mais fácil você manter a sua concentração sem nenhum tipo de memória evocativa que possa vir a acontecer por conta de alguma outra coisa que você venha a ter feito naquele dia, entende? Então, a mente limpa, ela é muito mais fácil de ser adquirida durante o começo do dia. E se você estudar nesse período, obviamente você vai ter uma facilidade maior de manter a sua concentração. Outra característica que eu coloquei aqui é a pessoa reconhece que irá fazer uma coleta da base de conhecimento que a apresentação fornece e cabe ao espectador exercitar o raciocínio utilizando a base de conhecimento após assistir a gravação. É muito importante que você lembre disso. Você vai passar por duas etapas. Eu falei sobre isso nessa página anterior. A primeira etapa é uma experiência passiva, onde você vai estimular sensorialmente os seus olhos e os seus ouvidos, prestando atenção naquilo que eu estou dizendo e naquilo que eu estou mostrando através dos slides. E aí a segunda coisa é você exercitar o seu raciocínio utilizando a base de conhecimento que foi adquirida durante a apresentação, durante a explicação que eu estou dando. Tá? Então, essa característica aqui, ela exprime muito bem aquilo que foi visto na página anterior. Né? A ideia de você exercitar o raciocínio utilizando a base de conhecimento após assistir a gravação é muito importante. A quinta característica que eu idealizei para o meu filho, quando ele estiver estudando, ele tem noção de tempo e espaço, ou seja, ele sabe quanto tempo ele vai desperdiçar vendo a apresentação, no caso aqui, menos de 60 minutos, e onde ele vai estar prestando atenção durante o estudo, ou seja, ele sabe o que ele está prestando atenção. Esse laserzinho vermelho aqui, ele ajuda bastante a você saber onde é que você precisa observar, né? Onde é que o seu olho deve estar apontando na tela, e não existe nenhum tipo de música de fundo, nem nada assim durante a apresentação, para que você perceba que a única coisa que está estimulando os seus ouvidos é a minha voz. Outra coisa importante também de ser dita é a característica de saber como manter o alto nível de consciência situacional, para evitar distrações rapidamente, ou seja, você tem a capacidade de recuperar a atenção rapidamente após a quebra de expectativa com facilidade. Isso aqui é muito importante para que você tenha aquela noção de que se caso você tiver algum certo tipo de pensamento que venha a vir na sua linha de raciocínio, que te faça perder o foco, você vai ter aquela noção de que você tem que perceber que você perdeu o foco com rapidez para que você não perca muito tempo desconectado da linha de raciocínio do apresentador, que é a pessoa que está explicando aquele conteúdo para você, que no caso sou eu. Né? Então, essa alta capacidade de consciência situacional vai te ajudar a você não perder bastante tempo numa linha de raciocínio paralela durante o assistir das apresentações. Outra característica importante que eu idealizei para o meu filho é que ele está ciente de como vai estar após a conclusão do tempo planejado estudando o material do curso, ou seja, ele tem uma visão a longo prazo de como estará, né, psicologicamente após o término do curso. Isso ajudará ele a seguir com o planejado quando perder as expectativas durante o estudo. É muito comum quando você começa a estudar que você tenha aquela baixa capacidade de performance no estudo, né? Para você atingir um alto nível de performance estudando, você precisa passar por um período de adaptação, e esse período de adaptação às vezes demora bastante, né? Então, dependendo do seu nível de comportamento ao estudar, você pode ter uma alta capacidade de conseguir se adaptar a esse período de estudo, ou uma baixa capacidade, dependendo de várias distrações que podem estar no seu caminho, de várias interrupções que podem acontecer durante esse processo de estudo. Então, existem várias coisas que podem fazer um agravamento ou um melhoramento da sua situação como estudante, como aluno, certo? Essa representação ela é muito importante para que você perceba a ideia de que você começa
o curso com um certo tipo de perfil intelectual, que é quando você não tem a base de conhecimento dentro da sua cabeça. Durante o curso, você vai adquirindo essa base de conhecimento de matemática, e no fim do curso, você vai ter não só a base de conhecimento, mas você tem a capacidade de raciocinar utilizando aquela base de conhecimento, ou seja, você consegue se tornar uma pessoa funcional ao estudar coisas, ao praticar exercícios onde é estimulado o seu pensamento matemático, ok? Bom, dito isso, eu vou passar para a próxima característica. Compreende que o conteúdo da disciplina será interpretada pela palavra do apresentador, pelas palavras do apresentador. Portanto, o apresentador tem a capacidade de transmitir erros de ensino durante as apresentações. Isso aqui é muito importante para que você perceba que eu tenho a capacidade de errar durante esse estudo, certo? Eu posso explicar coisas que são erradas no meio do estudo, e aí o que vai acontecer logo depois disso é que eu vou regravar essa apresentação sem repetir o mesmo erro que eu fiz anteriormente. Então perceba que esse processo de aprendizado e explicação, ele também está acontecendo comigo, que sou a pessoa que estou confeccionando esse curso. Então, se caso você vir a observar um certo tipo de erro que possa acontecer durante a apresentação, você pode vir a entrar em contato comigo e dizer que você percebeu um certo tipo de erro acontecendo durante a apresentação, e aí a próxima vez que eu gravar aquilo, eu vou retirar aquele erro e falar da forma correta, ou explicar da forma correta aquilo que está na página da apresentação. Dito isso, eu vou passar para a próxima característica. Tem noção de que o apresentador da disciplina é a pessoa que irá trazer esperança profissional ao seu futuro, pois ele representará um espelho de como você irá raciocinar futuramente. Perceba o seguinte: se eu sou a pessoa que estou explicando matemática para você, não consigo explicar matemática muito bem, você está prestando atenção numa pessoa que não tem muita compreensão do que está fazendo. Perceba que, se caso eu sou a pessoa que você está prestando atenção, eu sou o representante para você de uma pessoa que vale a pena escutar, porque eu sei sobre matemática, eu sei sobre física, eu sei sobre química, você irá se tornar uma pessoa muito parecida comigo, justamente porque você está tendo experiências sensoriais de que a figura de autoridade para falar sobre matemática seria eu, né? E aí você está prestando atenção nesse curso que eu fiz, porque eu sou a figura representativa de uma pessoa que sabe falar sobre matemática, entende? Então, se eu fizer isso de uma péssima forma, você que está prestando atenção nessa gravação provavelmente vai se tornar uma pessoa péssima estudando se você se espelhar em mim como um certo tipo de exemplo a ser seguido, entende? Então, a minha responsabilidade, ela se torna muito alta perante a capacidade que eu tenho de fazer com que eu estrague esse período de aprendizado do meu filho de matemática, né? Se eu estou gravando isso daqui para deixar como legado de como meu filho ele deva exercitar o seu psicológico utilizando a base de conhecimento da matemática, se eu fizer isso de uma forma ruim, eu vou fazer com que o meu filho não venha a ter um bom conhecimento de matemática também muito bem, né? Então, essa ideia de eu ter a capacidade de trazer esperança ou trazer desesperança para o meu filho, fazer o meu filho ficar desesperado por não saber como aplicar raciocínio de matemática com facilidade, é uma coisa que me preocupa bastante enquanto eu estou gravando essas apresentações. Lembrando que eu nem sei se meu filho ele vai existir ou não, mas eu estou gravando isso daqui. Se caso ele vir a acontecer no futuro, eu já tenho isso daqui meio que reservado, guardado, né? Eu já estou pensando no futuro, em algum momento que eu possa não ter a capacidade de passar o tempo com ele e ele venha a ter que fazer um certo tipo de dever de casa, estudando e assim vai, né? E aí a última característica que eu idealizei para o meu filho quando ele estiver estudando é a ideia de levar a sério, né? Levar a sério o estudo da apresentação.
Passar por um período de distanciamento social longo para melhorar a performance nos estudos pode ser prejudicial. Eu posso fazer com que o meu filho ele se torne uma pessoa extremamente antissocial e esse estímulo é, de não é, de não interação com o ambiente externo pode fazer com que ele tenha vários tipos de problemas sociais, né? Então, quanto mais tempo você passa isolado, exercitando o seu psicológico ou exercitando o seu corpo fisicamente, várias oportunidades de entretenimento e de exercícios recreativos que você pode fazer com outras pessoas vai sendo desperdiçado, né? Você acaba percebendo que se você não imagina que você está passando por um certo processo de treinamento, né? Vamos supor que você seja um esportista, né? Você pratica um certo esporte, você vira um atleta, e aí você percebe que, assim como os atletas que precisam aprimorar o seu corpo fisicamente, o estudante ele também precisa fazer a mesma coisa, como se você estivesse passando por um processo de treinamento psicológico para utilizar a base de conhecimento de matemática da forma mais é, eficiente possível, né? Então esse processo de exercícios psicológicos que você vai passar ao tentar explicar aquilo que está sendo passado nas apresentações por mim, é um processo que ele, ao mesmo tempo que é muito interativo, porque você vai interagir com aquele material de estudo constantemente ao tentar gravar vídeos fazendo isso, ele também um processo bastante solitário, né? Dado em vista que você vai estar sozinho conversando com uma câmera, e aí talvez você não tenha respaldo de que outras pessoas possam ver aquela apresentação e falar assim: olha, você poderia explicar isso aqui de uma maneira um pouquinho melhor se você desse esse exemplo aqui ao invés desse exemplo. E aí você começa a prestar atenção nos detalhes. E aí você vai percebendo que a cada vez que você regravar aquele assunto, você vai ter um refinamento da forma que você explica, você vai ter um certo tipo de maior atenção aos detalhes na hora que você está explicando, por que você está utilizando essa palavra aqui e não essa, por que você está utilizando esse exemplo e não esse, por que você está utilizando a página dessa forma e não de outra, e assim vai. Tá? Então, essa página aqui foi para falar sobre as características do perfil que eu idealizei para a pessoa que está assistindo essas apresentações como aluno. É uma forma de padronizar o comportamento do aluno. Agora eu vou falar sobre ajustagem do planejamento cronológico. É necessário você planejar os seus estudos antes de executar os estudos. Esses slides aqui, essas apresentações, elas fazem parte de um certo tipo de gerenciamento do estoque do conteúdo de matemática que eu estou estudando, certo? Então, essas apresentações é uma forma de eu gerenciar a forma com que eu estudo. Ou seja, eu estou planejando meus estudos e executando o meu aprendizado de matemática e explicando isso através dos vídeos, certo? Então eu tenho uma noção de progressão contínua acontecendo. Eu sei que a cada vez que eu faço uma regravação daquela apresentação, eu explico de uma maneira melhor e eu percebo que eu tenho aquela noção de que as informações que estão sendo gravadas na minha mente de longo prazo, elas são aquelas informações que eu fico reforçando continuamente ao passar dos dias. Ou seja, eu percebo que, vamos supor que eu faça essa gravação hoje, e aí eu tenho fresco na minha memória todas as informações que foram passadas durante essas apresentações. E aí vamos supor que durante o dia eu venha a ter várias outras memórias que compartilham lugar também com essas memórias que eu aprendi durante a apresentação. Perceba que no dia seguinte eu vou precisar refrescar a minha mente
com as mesmas informações novamente, para que essas informações elas fiquem constantemente na minha cabeça, enquanto o meu cérebro não tem a capacidade de assimilar que essas informações devem ser colocadas na memória de longo prazo. Então perceba que esses exercícios de sensoriamento, né, de essas experiências sensoriais que eu estou tendo, assistindo as minhas gravações e gravando essas apresentações, elas fazem com que eu perceba que o meu nível de concentração ele aumenta a partir do momento que eu fico interagindo com o material de estudo com uma constância maior, certo? Então é necessário ter uma noção de progresso contínuo no decorrer das apresentações do curso. E para que isso ocorra, é necessário ter controle situacional do conteúdo adquirido na memória de longo prazo. Eu tenho noção de que, a partir do momento que eu gravar isso daqui várias e várias e várias vezes, eu não preciso mais falar sobre esse assunto, porque a informação ela já foi retida na memória de longo prazo. Então, eu só preciso relembrar dessa apresentação lá na frente, se caso eu quiser falar sobre esse assunto novamente, ou se caso alguma outra pessoa venha a querer falar sobre esse assunto comigo e eu não tenha tempo suficiente para gastar naquele momento, eu simplesmente eu faço a sugestão dessa pessoa assistir o meu vídeo que fala sobre esse assunto especificamente. Então existe uma noção de faixa de retenção aceitável do meu nível de concentração durante o tempo que eu estou passando, né? Como se eu passasse por um período de reciclagem constante daquela base de conhecimento de matemática durante as apresentações. Uma coisa muito importante também de ser evidenciada é a ideia de corrida contra o tempo. O que eu quero dizer com isso? Assim como pode ser observado ao começar a prática de exercícios físicos, para os exercícios psicológicos o corpo também demora para se adaptar com uma rotina de aprendizado. É necessário que você perceba que é normal você sentir sonolência, você se sentir solitário, você ter uma deshipersensibilização, no sentido de que às vezes você está viciado em jogos, por exemplo, no seu computador, uma coisa que aconteceu comigo bastante, né? E aí você percebe, por exemplo, que quando você pega um livro para ler, você não tem o mesmo nível de interação, né? O mesmo nível de sensibilização com aquele material, né? E aí você percebe que essa falta de interesse, ela pode fazer com que você perca aquela noção do que é o tédio, né? De você perceber que o estudo ele pode ser uma coisa tediosa às vezes, por você estar hipersensibilizado com algumas outras coisas. Você pode ter outros vícios que podem te distanciar da prática saudável de aprendizado de matemática, ok? A ideia da falta de perspectiva diária também é uma coisa importante, porque você vai perceber que no início, quando você começar a entrar numa rotina de estudos, você vai perceber que você vai ter aquela sensação de falta de perspectiva, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu só estou perdendo meu tempo, eu não estou conseguindo adquirir nada de progresso. E aí você vai perceber que o seu corpo ele não vai estar adaptado a esse tipo de rotina tão facilmente. Você vai ter que forçar bastante aquilo, você vai passar por um certo período de adaptação forçada, até você começar a perceber que aquela rotina vai dar um certo tipo de resultado. Vai ser produtivo você continuar naquela rotina, ok? Outra coisa muito importante de falar sobre a ideia do planejamento cronológico é a ideia de duração do curso. Em média, como eu já havia dito nessa apresentação, o curso pode ser terminado em 5 anos e meio. Quando se pensa em estudar em alta performance, diminui-se esse tempo consideravelmente e passa-se mais tempo na melhoria das apresentações finais. O que eu quero dizer com isso? Esse curso de matemática ele terá 11 módulos. Esse curso de matemática elementar ele vai ser dividido em 11 módulos e eu imaginei que cada módulo desse poderia ser adquirido, o conhecimento dele poderia ser adquirido num período de 5 meses. Então vamos supor que você comece a estudar com 12 anos essas apresentações. Quando você tiver com 17 anos e meio, você vai ter adquirido todo o conhecimento de matemática elementar e você vai ter a capacidade de reproduzir o seu raciocínio lógico utilizando aquele conhecimento
que você adquiriu durante as apresentações. Então você vai conseguir raciocinar utilizando a base de conhecimento da matemática elementar. Eu fiz isso, eu imaginei que seria feito em 5 anos. Obviamente, se você se esforçar bastante, se você manter uma rotina bastante frenética de estudos, você vai conseguir reduzir esse tempo consideravelmente. Se caso você fizer isso, você vai perceber que você vai ter mais tempo para fazer regravações das apresentações finais. E aí você vai começar a refinar aquelas apresentações finais com bastante com bastante facilidade e eficiência. Isso vai fazer com que o resultado final da produção das gravações que você fizer aumente bastante. No final, você vai perceber que o seu currículo ele terá vídeos finais com mais qualidade, né? Isso que eu quero dizer com a melhoria das apresentações finais. Agora eu vou falar sobre restauração da consciência situacional. O que eu quero dizer com isso? Uma forma de manter o engajamento na linha de raciocínio do apresentador é criar um processo reflexivo na pessoa que está assistindo a apresentação. Essa ideia de processo reflexivo, ela pode ser vista utilizando essa linha do tempo aqui, tá? Eu imagino o seguinte, você está assistindo a gravação e aí você percebe que quando você chega na explicação dessa página da apresentação, você percebe que a partir desse momento a sua linha de raciocínio ela é interrompida, ou seja, existe uma quebra na linha de raciocínio do transmissor com o receptor. O transmissor sou eu que estou transmitindo a informação e o receptor é você que está recebendo a informação. Essa ideia do interruptor é porque houve um interrompimento, né, entre a linha de raciocínio que eu estou passando e a linha de raciocínio que você está tendo na sua cabeça ao prestar atenção em outra coisa, tá? Bom, o que significa essa interrupção? Significa que os dois não estão prestando atenção na mesma coisa, ou seja, não estão prestando atenção na apresentação em si. Isso pode ter ocorrido porque houve um questionamento paralelo na mente do espectador. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer constantemente, principalmente se você não tem uma facilidade muito grande em passar por um certo tipo de processo de estudos constantemente, né? Uma rotina de estudos. Você vai perceber que a sua mente ela vai espairecer bastante, né? Ela vai estar prestando atenção em outras coisas a não ser aqueles estudos que você está adquirindo naquele momento. Então, por conta disso, criou-se um desacompanhamento da linha de raciocínio da dupla, né? Do instrutor e do espectador. Quando isso acontecer, vamos supor que eu esteja falando, né, eu estou fazendo uma apresentação sobre a Constituição Federal, e aí eu percebo que eu estou falando sobre o título 3, que fala sobre a organização do Estado. E aí vamos supor que você comece a imaginar na sua cabeça como é que seria o Brasil se ele não fosse uma república federativa, se ele fosse, por exemplo, uma monarquia ou qualquer outra coisa, né? Se você criar esse tipo de questionamento paralelo na sua cabeça, é como se você estivesse se distanciando da linha de raciocínio principal, que é a linha de raciocínio que eu estou criando durante a apresentação. Se caso isso acontecer, você vai ter que perceber que você vai ter que voltar ao início da apresentação de cada página. Então, no caso, se o slide ele está nessa página especificamente, você vai ter que perceber que você vai ter um timestamp. Timestamp em inglês seria um certo tipo de marcação de tempo que pode acontecer no vídeo. E aí você vai perceber o seguinte: o ponto de restauração da consciência situacional seria esse momento onde eu faço a troca de slide. Eu troco de uma página para outra. E aí eu percebo que a cada vez que eu faço isso, eu falo assim: agora eu vou falar sobre restauração da consciência situacional. Agora eu vou falar sobre resumo da apresentação. Agora eu vou falar sobre ajustagem do planejamento cronológico. Então, a cada vez que eu troco de slide, eu vou criar o vício de falar, agora eu vou falar sobre, e aí eu falo o título daquela página para que você perceba que ali existe um ponto de restauração da consciência situacional. Ou seja, existe um momento no vídeo onde eu estou lembrando a você que você
está com uma linha de raciocínio exatamente igual à minha. Você está prestando atenção na minha linha de raciocínio como apresentador, para que você tenha uma experiência sensorial de audição e de visão que seja exatamente igual à minha, porque nós estamos prestando atenção na mesma coisa. Ok? Durante o vídeo você pode ter questionamentos paralelos, mas é muito importante que você perceba isso rapidamente e você volte ao último ponto de restauração de consciência situacional para que nós tenhamos a mesma linha de raciocínio do começo até o fim da apresentação, ok? Isso é muito importante para você praticar a sua concentração. Esse hábito ajuda a manter uma noção de pontos de verificação para saber se o espectador está acompanhando a linha de raciocínio que você está construindo ao passar da gravação. Bom, é muito importante também que você perceba que agora eu vou falar sobre o resumo da apresentação, ok? Por que isso é importante de ser dito? Todos os vídeos, eles terão páginas padrão, ok? O que seriam essas páginas padrão? São páginas que vão estar em todos os vídeos. Em todos os vídeos de apresentação terão capa, que será sempre a primeira página. A segunda página será sempre a página de versionamento da apresentação, onde eu demonstro todas as páginas que existem naquela apresentação e a versão, né? Ou seja, quantas vezes eu já gravei aquilo, se caso for necessário falar sobre. E a última página será a página de resumo do conteúdo explicado, ou seja, eu vou resumir tudo aquilo que eu expliquei durante aqueles 60 minutos na última página. No caso, essa página de resumo é essa daqui, né? A última página que será falada sobre. É importante evidenciar que é importante que você nunca perca o controle da narrativa da sua vida durante o processo de aprendizado. Tá? Quando você está estudando, principalmente esses cursos que falam de disciplinas que existem no ensino fundamental e médio, da Base Nacional Comum Curricular do Brasil, é importante que você perceba que você está passando por esse processo para que você tenha a capacitação para conseguir fazer um curso de ensino superior, onde você vai se especializar em um certo tipo de profissão, ok? Dito isso, é muito importante que você perceba que durante esse tempo de confecção da sua linha de raciocínio, utilizando os ensinamentos fundamentais e médios, que você tenha noção de que você está fazendo isso porque você está criando uma certa narrativa do que você vai se tornar. Eu quero me tornar um médico, eu quero me tornar um engenheiro, eu quero me tornar, sei lá, um astronauta, eu quero me tornar um marinheiro, eu quero me tornar um jogador de futebol, eu quero me tornar qualquer coisa que seja. Né? É importante que você tenha a noção de que você tem que ter o controle da sua narrativa durante esse processo de aprendizado. Você tem que saber para onde você está indo, perdendo seu tempo ao estudar aquele conteúdo. Bom, dito isso, existem outras coisas também que foram passadas nessa apresentação. Perceba que existe um tempo dessa apresentação que eu falei sobre o tempo de duração máximo. Né? É importante você lembrar que as apresentações elas têm que durar no máximo 60 minutos. Outra coisa importante também foi a ideia de manual de instruções. Eu passei acho que 2 ou 3 páginas dessa apresentação falando sobre a ideia de como as regras comportamentais do apresentador e do espectador são importantes para que você mantenha um bom aproveitamento do conteúdo do curso. Então, é estipulado algumas regras comportamentais e de ambiente para manter um bom aproveitamento do conteúdo do curso. E eu também falei sobre a ideia do nivelamento do comportamento padrão do aluno, né? Ou seja, existem boas práticas que devem ser mantidas como comportamento padrão ao gravar as apresentações para melhor aproveitamento do tempo e da performance do apresentador, certo? Bom, esse daqui foi o vídeo de introdução ao conteúdo de matemática. A partir da próxima gravação do curso, eu já começarei a falar sobre o conteúdo da matemática elementar em si.